Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a ansiedade dos pais e como que isso pode influenciar numa dificuldade do bebê dormir, como que a ansiedade dos pais prejudica o sono do bebê. Para quem não me conhece, está chegando pela primeira vez, eu sou o Dr. Dalton Lima, também conhecido como encantador de bebês, e eu estou aqui sempre para ajudar vocês, para trazer informações, para poder melhorar a qualidade de vida dos seus bebês. E eu estou sempre aqui para poder ajudar todo mundo e é isso aí. Então hoje o nosso assunto principal é sono. Vamos abordar falando um pouquinho sobre a ansiedade, como que a ansiedade dos pais reflete no sono do bebê, como que a insônia do bebê ela pode ser causada aí por conta de alterações na casa, no ambiente, e tudo isso é muito importante que você entenda. Talvez você já tenha ouvido falar alguma vez, uma pessoa ou outra já te falou, mas é importante a gente conseguir abordar um assunto assim, para que isso fique sempre muito claro, para a gente conseguir entender que alguns outros fatores externos também podem influenciar no sono do bebê, e a gente precisa cuidar muito disso e estar sempre muito atento a tudo isso. Então, o sono a gente sabe que é um dos maiores mistérios do puerpério, né? Ali o período pós-nascimento do bebê. Então, o sono é uma dificuldade imensa. Os primeiros dias, a maioria dos casos, aquela maravilha, o bebê dorme bem, o bebê é muito tranquilo, não chora, não reclama. Passou 10, 15 dias, o bebê começa a dar um pouquinho mais de trabalho, começa a apresentar alguns sintomas, ter algumas reações. E aí, com o passar do tempo, se isso não é tratado, se isso não é entendido o motivo dessas dores, desconforto, dessa insônia, as coisas vão piorando, começam a se agravar ainda mais. E aí a insônia começa a ficar ainda mais latente, então começa a acontecer com uma frequência maior, o bebê começa a dormir pior durante o dia, começa a dormir ainda pior durante a noite, e isso começa a refletir em toda a família. E aí, o que acontece? Refletindo na família, isso de certa forma vai gerar um estresse grande por todo mundo e vai acabar retornando para o bebê provavelmente. Então, tudo isso é muito importante da gente conseguir entender o porquê desse estresse, o porquê que esse estresse pode prejudicar tanto o bebê assim. E aí a gente vai conseguir abordar um pouco mais sobre isso e tudo mais. A gente sabe que existem algumas causas para o bebê não conseguir dormir, então dores podem fazer com que o bebê não durma bem, às vezes o refluxo, a cólica, tudo isso pode causar uma insônia no bebê. Eu sempre costumo dizer que o bebê que tem dor não dorme bem. Então, nenhum bebê, assim como o adulto, vai conseguir dormir, vai conseguir relaxar se tiver com uma dor. E o refluxo causa dores, a cólica causa dores. Então, tudo isso são sintomas aí associados à insônia que a gente precisa ficar atento. Se o bebê tem alterações do processo digestivo, do processo gástrico, do processo gastrointestinal dele também, ele tem uma tendência a ter insônia, a dormir mal, porque tudo isso vai refletir, de certa forma, dentro do bebê. E aí a gente pensa na rotina do bebê também. Algumas outras causas dessa insônia pode ser a rotina. Então, se a rotina do bebê não está adequada, se o bebê não está conseguindo ter uma rotina equilibrada todos os dias, se o bebê não tem uma sequência de fatores que acontecem durante o dia, e aí durante a noite também, isso pode alterar todo o processo de sono dele, seja durante o dia ou durante a noite. Então fica muito confuso, o bebê começa a se adaptar a um tipo de rotina, essa rotina é mudada e aí isso vai influenciando em toda a dificuldade do bebê conseguir dormir e conseguir dormir bem. Porque tem bebê que dorme, tem bebê que dorme bem. Então tem algumas diferenças também. Tem aquele bebê que dorme resmungando, que dorme chorando, que dorme brigando. Então não é aquele sono tranquilo, não é aquele sono reparador, a gente vê que o bebê está incomodado. E tem aqueles bebês que dormem tranquilamente a noite inteira, sem fazer barulho nenhum, e esse é o objetivo, que o bebê consiga dormir bem, para que ele tenha um sono reparador, que seja aí um sono tranquilo mesmo para o bebê e para a mãe também, e para o pai, e para toda a família. E dentro do ambiente, algumas mudanças também podem prejudicar esse sono do bebê, a gente precisa ficar atento a isso. Às vezes acontecem mudanças na casa, os pais se mudam de casa. O que é muito comum de acontecer é que as mães, geralmente, quando o bebê nasce, elas vão para a casa das avós, que tem uma certa experiência um pouco a mais, e para a avó conseguir ajudar. E aí ficam um período na casa das avós e depois acabam voltando para casa. Às vezes essa mudança de ambiente também pode causar um certo
estranhamento para o bebê. Então tem bebês que vão apresentar aí uma dificuldade no sono por conta dessa mudança de ambiente. Então é muito importante a gente observar tudo isso também. O bebê que ele está num local e você leva ele para outro, ele vai ter um certo estranhamento. Muda a temperatura, muda os ruídos, muda a luminosidade, muda às vezes até o cheiro que o bebê está sentindo. Então ele estava acostumado a ter um aconchego num lugar e você levou ele para outro lugar. E isso causa um certo estranhamento importante ali. E é importante a gente conseguir observar tudo isso para ajustar aí se caso o bebê comece a ter um estranhamento nesse sentido. Então se você observa que o bebê está apresentando aí algum estranhamento pela mudança de ambiente, é legal a gente conseguir manter aí sempre um ambiente só. Às vezes os pais têm hábito de viajar, então viajam, vão para algum lugar e levam o bebê, mesmo recém-nascido, e esse estranhamento do lugar também pode mexer um pouco com a rotina do sono. E aí vai mexer com a rotina enquanto o bebê está durante a viagem e vai mexer quando o bebê voltar para casa depois da viagem. Então, precisa entender que vai ter uma mudança, provavelmente, o bebê vai se comportar de uma forma diferente e isso, de certa forma, é natural, porque até nós, adultos, acabamos, às vezes, quando vamos fazer uma viagem, por exemplo, a gente não dorme da mesma forma que dorme em casa, não tem a mesma tranquilidade e tudo isso pode apresentar, o bebê também pode apresentar tudo isso. Então, é uma coisa comum, só que a gente precisa tentar evitar ao máximo tudo isso. Vão ter situações em que vai ser necessário levar o bebê para algum lugar, mudar de ambiente e tudo mais, mas uma rotina frequente de mudanças para ele pode causar um certo estranhamento e isso influenciar na insônia aí de forma muito fácil. E aí, dentro da casa também, além dessa mudança das questões de ambiente, né, que eu estou falando, então tem a mudança de ambiente da casa, tem a mudança de ambiente de locais ali e também a questão do ambiente em que o bebê está vivendo, das relações. Então, as relações que o bebê presencia em casa vão influenciar muito no sono dele também. Se o pai e a mãe não têm uma relação tão legal assim, ou se tem muita gente na casa, isso gera um pouco de conflito, o bebê acaba sentindo algumas coisas. Mesmo ele ainda não entendendo muita coisa, ele acaba percebendo. E essa percepção pode levar aí a um processo de insônia. Então, toda alteração de humor, alteração de temperamento, o estresse que acontece dentro da casa onde o bebê está, daquele ambiente onde ele está, pode refletir aí nas noites de sono. E as mães são prova disso. Eu já tive mães que me mandaram mensagem que o bebê estava muito tranquilo e começou a apresentar sinais aí quando aconteceram alguns estresses dentro da casa. Às vezes uma crise no casamento, às vezes uma briga, alguma coisa assim, e começaram a perceber que o bebê estava diferente. E o bebê acaba sentindo. Vai sentir a energia pesada do lugar, vai sentir aí que às vezes está tendo um atrito. Então o bebê acaba conseguindo ter essa percepção, mesmo que às vezes inconscientemente, né? Ele acaba sentindo e isso vai refletir nele. E aí muito mais das mães também que podem levar isso para os filhos, né? Porque às vezes acaba que essas relações elas não ficam tão tranquilas e a mãe acaba ficando mais ansiosa. Então, essa ansiedade da mãe e do pai, esse processo de estresse, tudo isso reflete na criança. Pode refletir na produção de leite, pode refletir na forma como a mãe e o pai levam aí o dia a dia, como eles acabam acompanhando o bebê durante o dia e tudo isso mexer muito com esse processo da rotina. E aí o bebê vai acabar sentindo. Então, se você está adaptada a cuidar do seu bebê de uma forma e por conta de um estresse, de uma briga, de uma crise de ansiedade ou alguma coisa do tipo, você muda a forma como você está acostumado a cuidar do seu bebê, ele vai sentir, ele vai ter reflexo disso. E aí, geralmente, essas coisas acontecem durante o dia. Então, durante o dia que acontece mais essas crises das mães, essa ansiedade, às vezes pode nem ser uma crise de ansiedade forte. Se você nunca teve crise de ansiedade, às vezes você não sabe como que é, mas não precisa ser uma crise de ansiedade forte. Apenas aquela sensação da mãe e do pai de que tem muita coisa para fazer, a cabeça está muito cheia, tem muito cansaço, tem muito estresse, tudo isso pode refletir no bebê.
Então, aí essas alterações, elas são muito comuns, essas mudanças de temperamento, e todo mundo acaba passando por isso, ainda mais nessa época que a gente está vivendo aí de pandemia, muita coisa acontecendo, muito estresse para todo mundo na cabeça, com muitos pensamentos, e às vezes a relação dentro da casa também muda um pouco, e o bebê vai acabar tendo esse reflexo, o bebê vai acabar absorvendo muita coisa de tudo isso. Porque o bebê sente, gente, o bebê acaba sentindo, vocês vão observar, quem já é mãe, quem ainda é gestante vai observar que o bebê acaba sentindo. Vão acontecer situações na sua vida, na sua casa, que você vai perceber toda essa percepção, essa sensibilidade do bebê, e ele vai ter reflexo. Se o bebê presencia uma briga, por exemplo, é muito comum que o bebê acabe chorando. Se tem uma mudança de tom de voz, ele vai entender que aquilo ali é alguma coisa que ele não está acostumado. E é muito comum do bebê acabar chorando também. E aí entra todo aquele processo de estresse naquele horário e tudo vai mexendo muito com todo o sistema aí da casa. E esse estresse que é causado, às vezes pode nem ser culpa do bebê, pode ser uma alteração do próprio relacionamento, alguma coisa assim, e isso vai influenciar aí nessa dificuldade do bebê conseguir relaxar. E os pais também não conseguem relaxar, os pais ficam mais estressados, irritados, ansiosos, e toda essa alteração o bebê acaba sentindo, vai acabar refletindo muito nele. E o que é importante a gente pensar quando a gente imagina assim essas alterações, essas tensões que o bebê pode estar sofrendo? É pensar numa forma de conseguir melhorar as questões familiares, melhorar aí, as relações interpessoais da família, para a gente não deixar isso refletir no bebê. Então tem estratégias que a gente pode tomar em família para que tudo isso seja benéfico e o bebê consiga ter um desenvolvimento tranquilo, sem precisar presenciar esse tipo de coisa, ou sem que a ansiedade dos pais, por um motivo qualquer, cause aí um desconforto no bebê. Uma coisa que eu observo também é em relação aos sintomas. Às vezes o bebê está com refluxo, com cólica, muito irritado, e aí toda essa irritabilidade do bebê passa para a mãe também, porque a mãe fica desesperada, não sabe o que fazer, não tem aí, às vezes, uma ajuda, não sabe como agir na hora, e tudo isso causa aí um processo muito de estresse para a mãe. E aí isso vai reverter para o bebê, pode reverter na forma da produção de leite, pode reverter às vezes numa forma que o bebê é manuseado ali naquele momento, então todo aquele estresse pode chegar de volta para o bebê, e aí mexeu com o corpinho, fez alguma coisa diferente, tudo isso pode refletir aí no sono, que daí gera tensões, o corpo do bebê acaba ficando mais tenso e não consegue relaxar para dormir. Deixa eu ver que eu tenho uma pergunta aqui. A Meg perguntou para mim: boa noite, estou gestante e prestes a ter meu bebê. O que fazer nas primeiras noites para ter noites tranquilas? Olha, Meg, o que seria ideal? As primeiras noites, provavelmente, como eu falei no início da live, vão ser aquelas noites que parece que está tudo uma maravilha. Então você já vai se preparando, aproveita bem essas noites, as primeiras 5, 10 ou 15 noites, depende muito de cada bebê. Aproveite bastante, porque serão noites ali onde você vai poder dormir bem, você vai ficar tranquila, você vai poder aproveitar aí esse momento para descansar um pouquinho. Se o bebê começar a apresentar algum tipo de alteração depois desses dias, depois de 10 a 15 dias, a gente precisa ficar atento a quais sinais e sintomas ele está apresentando. Pode ser que o bebê comece a apresentar um refluxo, pode ser que ele comece a apresentar uma cólica, pode ser que ele tenha um intestino um pouco mais lento e isso cause uma irritabilidade nele também. Então são processos de funcionamento do corpo que podem estar alterados e a gente pode entender e pode ajudar o bebê que está sofrendo com isso. Porque, como eu falo, se o bebê tem dor, ele não vai conseguir dormir, ele não vai conseguir ter aquela noite de sono mais tranquila. Então a gente precisa primeiro ajustar essas alterações relacionadas a dores do bebê para que ele consiga ficar mais tranquilo. O que é uma dica que eu dou para você, que a gente precisa, que é muito importante da gente conseguir fazer nesse caso, o bebê que nem nasceu ainda, o que você pode fazer para ajudar ele a talvez não apresentar dores? É difícil que
que uma forma que o bebê não tenha nenhum tipo de dor, uma vez ou outra vai acontecer algum tipo de dor, mas a gente prevenindo, a gente pode evitar uma sequência de crises, pode evitar dores mais fortes ou um agravamento das dores. Quando o seu bebê nascer, você vai observar todo o corpinho dele, todo o processo de funcionamento do corpinho. Se não teve nenhuma intercorrência durante o parto, por exemplo, às vezes o bebê precisou nascer com o uso de fórceps ou algum tipo de ajuda, de ajuste para conseguir ser retirado, seja o bebê que nasceu de parto normal ou de cesárea, nos dois casos pode acontecer. Às vezes o bebê nasceu com um cordãozinho enrolado, então tudo isso é importante a gente observar. Se o bebê não precisou de nada disso, se nada disso aconteceu, o bebê vai nascer, você vai colocar ele deitadinho, vai observar se ele mama bem, se o bebê tem uma facilidade na pega, se ele tem uma dificuldade na pega, já é um sinal aí para a gente procurar ajuda, então ajuda de uma fono, de uma consultora de amamentação é muito importante. E aí, quando você colocar o seu bebê deitado para dormir, você vai começar a observar ao longo dos primeiros dias se ele tem uma certa preferência de lado para dormir. Então, a gente já consegue observar quando o bebê tem uma tendência a ter um torcicolo. E o torcicolo, como eu falo para vocês, é uma das alterações que mais causam sintomas no bebê. Então, a gente precisa ver se o bebê já está tendo algum sinal de que ele pode ter um torcicolo para a gente poder ajudar. Então, colocou o bebê deitado ali, logo no início dos primeiros dias de vida dele, você vai começar a observar se ele tem uma preferência, se ele fica numa frequência sempre da mesma posição. O mais comum é que os bebês tenham um torcicolo para o lado direito, pelo posicionamento que eles acabam adotando dentro do útero. É o mais comum, mas não impede que exista torcicolo esquerdo também. Então, o bebê começou a dormir só com a cabeça para um lado, você começa a observar e ficar de olho, que aquilo ali pode ser um sinal que ele está te dando que existe uma facilidade de uma tensão muscular na região do pescoço e isso pode estar tracionando o pescocinho dele. Não que naquele período ele não consiga fazer o movimento contrário, mas isso está dando sinais já, e se a gente deixa ele ficar dessa forma, se a gente mantém ele só numa posição, isso vai ter uma tendência a causar muito mais tensão e muito mais alteração com o passar do tempo. Então é por isso que acontece dos bebês nascerem tranquilos e começarem a apresentar sintomas e esses sintomas agravarem com o passar das semanas, porque não é corrigido no início já as primeiras alterações que o bebê tem, principalmente na cervical, na região do pescoço. Então a gente precisa corrigir já desde o início, melhorando as condições de funcionamento ali do pescocinho do bebê, para que ele não tenha nenhum tipo de torcicolo e que ele não venha a ter sintomas. E é muito simples essa correção, você vai observar ali se ele tem preferência para um lado, você pode começar a ver se ele consegue dormir do outro, estimular ele a dormir dos dois lados é uma boa forma de você conseguir prevenir, de você conseguir evitar que ele tenha um torcicolo, se ele já não nascer com um torcicolo ou se ele já não tiver num processo mais instaurado ali, dependendo da idade do seu bebê. Então, a mudança de posicionamento é uma correção que a gente consegue fazer para ajudar muito. Muitas mães chegam para mim no consultório já, relatando que aprenderam aqui no Instagram e que já colocam em prática essa mudança de posicionamento. E muitos bebês às vezes não vêm com torcicolo mais, eles já vêm com um torcicolo corrigido por esse reposicionamento. Eles apresentam uma facilidade para um lado, uma certa preferência, mas nada que restrinja o movimento do outro. Então, essa mudança de posicionamento é muito interessante da gente começar a fazer já sempre nos primeiros dias de vida e mesmo que o bebê ainda não tenha sintoma nenhum, porque a gente está fazendo um processo de prevenção. Então, a gente prevenindo, a gente consegue ajudar o bebê a evitar que ele tenha sintomas ou alterações mais graves mais para frente um pouquinho. Então, nesse caso, se você quer que o seu bebê durma bem, seu bebê que ainda nem nasceu ou seu bebê que tem pouquinhos dias, esse reposicionamento é uma estratégia boa de conseguir fazer, é uma estratégia que com certeza pode ajudar aí, beneficiar você que está em casa, o seu bebê, para que ele consiga ficar tranquilo e dormir bem. Espero ter respondido a dúvida da Meg, acho que consegui ajudar aí com tanta informação e com essa dica final aí que com certeza é uma dica que as mamães têm no consultório, as mamães têm no meu curso online, porque esse reposicionamento é sempre muito importante. A Meg falou que, nossa, muito obrigada pelas informações, não sabia sobre torcicolo em bebês.
é muito comum, é muito mais comum do que você imagina, Meg. A grande maioria dos bebês, eles têm uma tendência a sofrer com torcicolo e isso não ser diagnosticado. Muitas vezes o bebê apresenta um refluxo, uma cólica, e isso pode ser causado sim por um torcicolo. Vamos pensar aqui no funcionamento anatômico, na questão funcional do organismo do bebê e do adulto é igual, também parecido. A gente tem aqui na base do crânio, bem aqui atrás, uma região de saída. Aqui atrás não, bem embaixo, internamente, tá? Aqui é só um exemplo. Uma região de saída de nervos, de onde saem nervos que se originam do crânio, e esses nervos vão sair para comandar o funcionamento de regiões da face, de parte da deglutição para conseguir engolir, de parte de funcionamento do estômago, do intestino, dos músculos do pescoço. Se o bebê tem um torcicolo, então se o bebê tem uma preferência a virar a cabecinha só para um lado, a gente começa a ficar de olho porque essa alteração, essa tensão que o bebê tem ali, pode começar a gerar uma sobrecarga desses nervos. Então, se esses nervos não funcionam da forma que precisa, o bebê tem uma tendência a ter um processo digestivo às vezes mais lento. Então, o estômago não vai funcionar tão bem como precisa. E aí, por conta desse processo de tensão descarregada sobre o nervo, e essa tensão que não é corrigida por muito tempo, os sintomas vão se agravando. E aí acontece o caso de o bebê começar a tomar um medicamento para refluxo, por exemplo. O bebê toma um medicamento para refluxo, dá uma melhoradinha nos sintomas, engana um pouquinho. Se você para com o medicamento, os sintomas voltam, o refluxo volta. Por que isso acontece? Porque o medicamento não trata a causa do problema, o medicamento só trata o sintoma. E o objetivo da gente para melhorar um bebê de verdade, para o bebê conseguir dormir melhor, é a gente trabalhar a causa do problema. Então a gente corrigindo um torcicolo, melhorando a região de onde está saindo a comunicação dos nervos ali, que estão influenciando nessa insônia e nesse desconforto, nesse refluxo dele, a gente consegue dar muito mais qualidade de vida para o bebê. Então a gente já tratando ou prevenindo, no seu caso, Mac, um torcicolo, a gente consegue melhorar a condição de causa. Então, evitar ou melhorar a condição de causa de um refluxo, ao invés de tratar somente o sintoma. Por isso que o tratamento funciona tão bem, por isso que os bebês começam a dormir mais tranquilos, porque o refluxo ele não está mais instaurado ali em todo o sistema do bebê, porque todo o sistema de funcionamento do trânsito gastrointestinal dele, da parte de estômago, do esôfago, por onde entra o alimento, do intestino, está tudo funcionando mais ok, está tudo mais de acordo com o que a gente espera de um bebê saudável. E aí, voltando para a gente abordar aí em relação à insônia, essas alterações, o bebê, quando ele começa a ter esses processos de refluxo, de cólica, tudo isso gera muita irritabilidade dentro da família, gera um estresse grande, porque a maioria dos casos o bebê é um primeiro filho, então são pais de primeira viagem, não estão acostumados a todo aquilo ali, a todo aquele choro, aquela irritabilidade do bebê, e às vezes não receberam informações suficientes de que isso pode acontecer, e de que não é um período fácil, esse período do puerpério, esses primeiros dias, primeiras semanas ali. Então, tudo isso gera um estresse grande dentro da família. E aí, esse estresse dentro da família pode começar a gerar alguns atritos, como eu falei para você. Então, esses atritos entre os pais, essa irritabilidade, esse estresse, reverte de volta para a criança. E aí, como eu estava falando também em relação à condição da ansiedade das mães por querer resolver o problema. Então, a grande maioria das mães tem aí necessidade de resolver o problema do bebê, melhorar a condição da dor e o desconforto que o bebê está sentindo. E aí, esse desespero por tentar uma melhora, às vezes, acaba influenciando aí num processo dificultoso desse período entre a mãe e o bebê. Porque a mãe, às vezes, não tem informação suficiente, não tem quem ajude, às vezes não sabe o que fazer, muitas mães não sabem o que fazer, para onde recorrer. Então, tem mães que, como vocês estão tendo acesso a essas informações aqui que eu dou no Instagram, vocês sabem como funciona o trabalho, vocês sabem já um pouco do que é o meu método, do que é a osteopatia e como que o meu trabalho consegue ajudar os bebês, mas tem muitas mães que não sabem disso ainda. Por isso que é interessante a gente conseguir espalhar essa informação para chegar cada vez mais até outras mães.
E aí, por conta das mães não saberem que existe uma forma de tratamento assim, ou não saberem a causa do problema do bebê, o bebê começa a ter uma recorrência maior de sintomas. E aí atrasa o tratamento, então esse tratamento vai demorar mais para ser realizado, ou muitas vezes é realizado um tratamento errado, um tratamento para um tipo de sintoma com outro tipo de tratamento, como eu sempre falo, às vezes tem bebê que está tomando medicamento para cólica e o bebê tem dor de refluxo. Então é muito confuso ali esses diagnósticos. E aí tudo isso causa um desespero na mãe, uma ansiedade na mãe, porque ela vê que o bebê não melhora, ela não sabe o que fazer. E isso reflete para o bebê. Então o bebê percebe que está tendo alguma alteração ali, alguma coisa importante, alguma irritabilidade dentro da casa ou dentro da mãe, e esse estresse vai refletir no sono do bebê. Então, o organismo da mãe, o corpo, a energia da mãe vai, de certa forma, chegar essa informação para o bebê ali de que alguma coisa não está bem e ele não vai se sentir mais, talvez, tão acolhido, tão confortável, tão relaxado como ele deveria estar. Se tiverem mais alguma pergunta, pessoal, fiquem à vontade. Podem perguntar em relação ao sono, em relação às dores, porque está tudo muito relacionado. Como eu estou falando para vocês, o bebê que tem dor, ele não dorme bem. Então, essas crises de dor podem levar a um processo de irritabilidade dos pais, estresse dos pais, uma ansiedade dos pais, e toda essa ansiedade refletir de volta para o bebê e virar uma rotina, um ciclo dentro da família e que ninguém consegue dormir bem, que ninguém consegue relaxar e que tudo vira um caos. E ajustar essas dores, ajustar esse funcionamento do bebê é sempre muito necessário. Esse funcionamento do organismo do bebê é o principal fator para que a gente possa dar noites de sono mais tranquilas, tanto para o bebê quanto para os pais. E aí a gente podendo fazer isso, podendo entender o que está causando essas dores, o que está irritando aí esse bebê, a gente consegue melhorar tudo isso. Então, como eu falei para vocês, a dica principal, uma dica importante, observa se o bebê tem uma tendência a inclinar o pescocinho. Ele pode estar apresentando um torcicolo e isso está levando a sintomas para ele. Observa se o seu bebê tem crises de cólica frequente, observa a sua alimentação, vê o que você pode estar comendo que está fazendo mal para ele. Começa a fazer alguns testes. Se você come aquilo ali aquele dia e percebe que ele começa a ficar muito irritado, tenta evitar aquele alimento por mais alguns dias e vê se ele vai ficar mais tranquilo. Observa a pega. Então, se o bebê está tendo uma pega dificultosa, entrando muito ar, a gente precisa ficar atento. Essa entrada de ar pode favorecer muito as cólicas que o bebê está apresentando. Então, uma correção dessa pega, uma correção ali durante a mamada, também é muito benéfico, é muito bom e pode ajudar o bebê a ter menos crises de cólica. Então, esses ajustes, às vezes pequenos ajustes, pequenas orientações que você precisa receber para ajustar aí o funcionamento do corpo do bebê e melhorar as dores, já vão fazer com que as noites de sono sejam mais tranquilas também. A Rúbia perguntou aqui, bebê assustado, o que fazer? Acorda quando coloca no berço. Existem dois fatores, tá, Rúbia? O bebê, depende da idade do seu bebê, é claro, mas hoje eu expliquei isso para os pais no consultório. O bebê vai ter naturalmente, o recém-nascido, o que a gente chama de reflexo de Moro. Esse reflexo é todo aquele reflexo de susto que o bebê parece que está tomando. Então parece que ele está sempre assustado. Você solta ele, ele se assusta, qualquer barulho ele se assusta. Isso é um reflexo natural, faz parte do desenvolvimento do bebê. Então é uma coisa tranquila da gente de conviver com isso, tá? Então se o seu bebê está apresentando esse reflexo, se ele tem o sustinho, agradeça porque ele está saudável. Caso o bebê comece a ter dificuldade de deitar ou de ficar num posicionamento por conta de alguma dor, aí é mais preocupante. Então, como você me perguntou aqui, bebê assustado, o que fazer? Acorda quando coloca no berço. Então, o assustado pode ser em relação a esse reflexo, tá tudo bem. Se ele acorda quando coloca no berço, aí a gente já precisa ficar atento. Por que o bebê acorda quando é colocado no berço? Toda vez que você coloca o bebê na posição horizontal, então se o bebê está deitado, principalmente o bebê que tem menos de 3 meses, ele não tem uma facilidade ainda de manter todo o leite que ele acabou de ingerir dentro do estômago. Se você deita o bebê, ele vai ter uma tendência a ter uma volta de leite, mesmo que essa volta não seja jogada para fora da boca. Às vezes volta até a garganta e ele engole de novo. De toda forma, isso vai causar uma queimação, vai causar um desconforto para o bebê.
Então colocou deitado, se ele está irritado, você começa a perceber que ele está tentando arrotar e não consegue, às vezes ele consegue arrotar e em seguida vem soluço, ou às vezes uma voltinha de leite, pode ser que ele esteja com dificuldade digestiva, porque ele não está 100% preparado para ficar deitado. E aí a gente precisa ajustar esse funcionamento do sistema gastrointestinal dele, então melhorar condições de funcionamento do estômago e do intestino e tudo mais, para que ele possa dormir mais tranquilo. E aí você vai perceber que, às vezes, esse susto que ele está tendo é mais relacionado a dores do que o próprio reflexo. Porque só o reflexo, muitas vezes, não vai despertar o bebê com tanta facilidade. Às vezes, o reflexo ele acontece até quando o bebê está dormindo. Agora, se o bebê tem dificuldade porque ele acorda quando você coloca ele deitado, aí é um sinal mais de preocupação que a gente precisa ter. Ó, a Rúbia perguntou... Ele tem 1 mês. A Rúbia perguntou se pode deixar o bebê dormir de lado. Rúbia, segundo as recomendações da Associação Brasileira de Pediatria e tudo mais, o ideal, orientado pelos médicos, é que o bebê durma de barriga para cima. Então, o recomendado é que isso seja feito. Só que a gente observa que quando o bebê dorme de barriga para cima ou o bebê dorme muito tempo em uma posição só, ele tem uma tendência a ter um achatamento craniano. Esses bebês que só dormem de barriga para cima, eles têm uma tendência a ter o que a gente chama de braquicefalia, que é um achatamento da parte posterior do crânio. Os bebês que dormem só de um lado, eles têm uma tendência a ter o que a gente chama de plagiocefalia, que é um achatamento só sobre a região onde ele está dormindo, geralmente na parte lateral da cabeça. Qual que é a complicação principal de deixar o bebê dormindo só numa posição? É justamente esse achatamento. Então, o crânio do bebê ele ainda não é um crânio consolidado, ele está todo dividido, por isso que o bebê tem as moleiras, famosas moleiras que chamam. Então, o crânio do bebê está todo dividido e aí ele ainda está em processo de desenvolvimento. Se você mantém o bebê dormindo só num posicionamento, aquela região onde ele está apoiado vai ter uma tendência a se desenvolver menos, talvez cresça menos ou fique achatado, porque a outra região onde tem espaço, onde não está sendo comprimida, é onde vai crescer. Então, a gente precisa ficar atento em relação a isso, tá? Existe essa recomendação, o ideal é dormir sempre de barriga para cima, segundo essa recomendação, mas se o bebê começa a ficar muito tempo só num vício de posição, a gente sabe que pode acontecer o achatamento craniano. Então, a gente precisa, muitas vezes, de forma estratégica ali, às vezes, colocar o bebê para dormir de lado para melhorar essa condição de torcicolo ou de um achatamento craniano. E aí, depois, a gente reposiciona quando o bebê está melhor para que ele durma aí num posicionamento segundo essas orientações. Mas, antigamente, não era tão assim, então o bebê acabava dormindo nas posições laterais e hoje em dia a gente vê que pode ter muito risco desses achatamentos por conta disso. Ó, a Jaque perguntou aqui, é aconselhado nesse primeiro mês um charutinho para dormir melhor? Jaque, o que acontece em relação ao charutinho, ao coeiro, né, que algumas mães chamam? Você vai tirar um pouco da liberdade de movimento do bebê. Então, naturalmente, o bebê tem esse reflexo de Moro, como eu falei, ele tem o sustinho, isso é natural para ele. O charutinho vai fazer com que, às vezes, ele se sinta mais aconchegado. Por estar nos primeiros dias de vida, no comecinho ali ainda, ele pode sentir que ele está, às vezes, como no posicionamento que ele estava dentro do útero, às vezes numa posição mais fetal, protegido, acolhido ali. Isso pode gerar para o bebê uma sensação de conforto. Isso muitas vezes é bom, é benéfico para o bebê. Mas a gente não pode usar isso por muito tempo, porque a gente precisa dar liberdade de movimento. Então ele tem que saber mexer o braço, ele tem que aprender a mexer as perninhas, ele tem que ter esse reflexo natural. Então, quando você segura os bracinhos do bebê e as perninhas, você solta, ele tem que se assustar, ele tem que dar esse reflexozinho de Moro que a gente chama. Então, isso é natural. Só que muitas mães, e isso já de forma cultural, desde antigamente, usam esse famoso coeiro, charutinho, para dar esse aconchego. Então, isso causa no bebê uma certa sensação de proteção. É a mesma coisa quando é usado o sling. Quando você coloca o bebê no sling, ele se sente mais acolhido, mais protegido. A temperatura do corpo relacionada ao nosso, o nosso corpo gera mais temperatura para ele, então aquece o bebê. É muito bom para o uso quando o bebê está com crise de cólica,
porque relaxa ali as tensões abdominais. Então é basicamente a mesma função, o bebê vai se sentir mais protegido, acolhido. Então se o seu bebê se sente bem, se você percebe que ele dorme melhor, que ele fica mais tranquilo, não tem problema usar. Só lembra que enquanto ele está acordado ou na maior parte do tempo ali, se possível, você precisa dar movimento para ele, deixar ele se movimentar bem. Isso, deixar ele enroladinho para se sentir mais seguro, exatamente isso. Você vai perceber muito disso, Jaque. Quando você coloca o bebê em situações que ele se sente acolhido, ele fica mais tranquilo. Por isso que muitos dos bebês acabam dormindo melhor no braço durante o dia, quando estão no colo, porque ele tem necessidade daquele acolhimento. Pensa que o bebê acabou de sair de um ambiente totalmente protegido, aquecido dentro do útero, e ele está num ambiente agressor. Então ele tem contato com barulho externo, com ar, com vento, com ruídos, com luminosidade, coisa que ele não tinha acesso antes. Então, de certa forma, quando você protege, você dá todo o aconchego que ele precisa, ele fica mais tranquilo. Então, eu não julgo as mães que às vezes preferem que o bebê durma no braço e que o bebê fique ali depois de mamar no braço. Até porque quando o bebê dorme no colo, ele tem menos chance de fazer pressão na cabeça. Então, se o bebê dorme bem no colo durante o dia, isso não é um problema para você, não é um problema para a família manter o bebê no colo, eu não vejo isso como um grande problema. O ideal é que a gente possa ter aí durante a noite essa liberdade de conseguir fazer o bebê dormir bem, seja no berço ou no Moisés, num carrinho, por exemplo, depende muito de cada caso. Então ele tem que ter essa facilidade de quando você precisar mudar ele de ambiente, ele conseguir ficar bem, mas se você quer oferecer todo o seu carinho e todo o seu aconchego para o seu bebê, não deixe ninguém te julgar por isso, tá? Então, se o bebê quiser dormir, se ele ficar mais tranquilo no colo e para você estiver tudo bem, não tem problema nenhum. Isso vai ser benéfico para vocês dois, vai manter a conexão de vocês e com certeza vai ajudar a prevenir aí que o bebê faça apoio da cabeça muito tempo numa posição só. Isso vale para aquela pergunta que fizeram se existe uma posição ideal para o bebê, se o bebê pode dormir de lado. Caso algum pediatra, algum médico oriente você que você não pode colocar o bebê de lado para dormir e você perceba que o seu bebê tem uma tendência a ter um torcicolo ou que ele tem um certo achatamento, manter o bebê dormindo no colo pode ser melhor, pelo menos durante o dia, pode ser melhor do que deixar ele dormindo numa cama ou num berço onde ele vai ter pressão naquele lado da cabeça onde você está percebendo a diferença. E eu sempre costumo dizer, as mães são feras em observar quando o bebê tem algum tipo de alteração no crânio. A grande maioria dos casos onde os bebês chegaram com a simetria do crânio lá no consultório, a simetria é quando tem deformidade, quando você percebe que tem um lado achatadinho, o outro não. A grande maioria das vezes que aconteceram da gente diagnosticar e ter uma simetria bem significativa foi porque as mães começaram a reparar e isso começou a incomodar elas. Então, quando a mãe chega falando, olha, eu acho que está assimétrico, que não tem uma simetria boa, que o crânio está com deformidade, a gente faz o teste ali, existem métricas que a gente faz, formas de medir, e as mães sempre estão muito certas em relação a isso. E aí, uma das formas de conseguir corrigir, além do reposicionamento na hora de dormir, é manter o bebê mais ativo, às vezes mais no colo, ou menos tempo deitado possível. Ó, a Alice mandou uma mensagem aqui, vamos ver. Por aqui, Davizinho já está dormindo sem desconforto algum, graças ao tio Dalton. Obrigado, Alice. Davizinho passou comigo hoje, a gente já corrigiu aí algumas alteraçõezinhas, já está dormindo mais tranquilo. E é isso aí, é cuidar do bebê. Quando o bebê tem algum sinal, a gente precisa cuidar o quanto antes, o quanto mais cedo possível, para que as noites de sono sejam tranquilas, tanto para os pais quanto para os bebês também. Ó, vou responder a pergunta da Carol Nunes aqui. Até quanto tempo temos que cuidar das assimetrias do crânio? Ela quis dizer as assimetrias do crânio ali. O quanto antes. A gente observa que o bebê pode apresentar assimetrias logo nos primeiros dias de vida e o quanto antes a gente oferece tratamento, uma forma de melhorar essas assimetrias, a gente consegue ajudar. Então, existe um período ali que a gente já fica um pouco mais alerta. Então, passou dos 4 meses, a gente já começa a ter um tempo mais curto de resposta do tratamento. Então, até os 4 meses, a forma de abordar e de conseguir reverter uma assimetria, mesmo que seja grande, é muito mais fácil. Passou de 4 meses, a gente já fica mais atento, já corre, ainda dá tempo, mas a gente corre contra o tempo. Passou de 6 meses,
começa a complicar um pouquinho mais. A gente ainda faz o tratamento mais agilizado, mas dá tempo também. Agora, bebês acima de 12 meses já é mais complicado. Então, já é um período ali que muitas vezes não tem muito recurso, se a assimetria for muito grande, e fica um pouco mais difícil. Aí existem outras formas de tratamento, como o uso de capacete, por exemplo, para esses bebês que têm uma dificuldade de resposta ao tratamento, mas aí são alguns casos bem específicos. Mas o quanto antes, então até 4, 6 meses é o ideal de você iniciar o tratamento. Mas se você observa que o seu bebê já tem assimetria aí no primeiro mês de vida, já leva, porque a chance de ter sintomas é muito menor. Ó, a Gisleide perguntou, tem uma bebê de 4 meses, ela é bastante irritada, todo dia às 18 horas ela chora muito, ela toma remédio de cólica e para gases, mas mesmo assim ela chora bastante. Gisleide, existe um famoso horário da bruxa. Esse horário da bruxa, ele não tem uma explicação muito científica para isso, ele só simplesmente acontece e é muito comum. A partir de 6 horas da tarde, mais ou menos, os bebês começarem a ter crises de cólica. Então, as crises de cólica, elas geralmente vão ter horários específicos para acontecer, geralmente no final do dia, e é aquela dor que não melhora com nada. Você pode oferecer o mamar para o bebê, você pode fazer de tudo ali, que tem coisa que não melhora, aquele choro inconsolável. Então, o que é o ideal? A gente prevenir. Então, trabalhar com prevenção para que não chegue a acontecer aquela crise ali, no caso da sua bebê, depois das 6 horas, para que ela possa ter aí uma noite de sono mais tranquila. Então, como que você vai prevenir isso? Observando a sua alimentação, vendo se tem alguma coisa que você come que pode estar prejudicando ela, no caso, se você tiver em aleitamento exclusivo materno. Se tem algum alimento que você come que prejudica, existem massagens, tem vídeos aí no meu Instagram de massagens que você pode fazer antes de uma crise, nunca durante a crise. Então, massagens que você pode aplicar antes de uma crise para ajudar o seu bebê a ter um bom funcionamento intestinal. Observar se tem uma dificuldade na pega, se está entrando ar enquanto o bebê está mamando, para que a gente consiga prevenir. Então, o grande segredo das cólicas é a prevenção. Então, seguir todas as orientações que eu passo, aplicar todo o método de prevenção e, quando acontecer alguma técnica para melhorar durante a crise, é o melhor remédio. Então, sempre que a gente puder prevenir, a gente vai poder ajudar ainda mais o bebê, porque quando a gente previne, não chega nem a acontecer a crise ali, o bebê fica tranquilo e tudo é uma noite mais tranquila de sono também. Ó, Sapatilhas de Luxo falou aqui, o meu bebê mama no peito, a fórmula, à noite está com 2 meses, se espreme todo e não faz cocô sem ajuda de supositório. Ela fica de 7 a 12 dias sem fazer o cocô. Já mudei de pediatra 2 vezes. Alguma opinião? Entre os pediatras, até 10 dias ali eles consideram às vezes normal essa dificuldade do bebê conseguir evacuar, de fazer o cocô. Mas o que chama atenção é que você precisa colocar supositório todas as vezes. Então, o uso de supositório ali, ele pode desregular o funcionamento natural do organismo do bebê. Ele pode gerar aí algumas alterações de parte sensitiva e tudo mais, e isso mudar a percepção do bebê em relação a conseguir defecar. O que é o ideal? O ideal é entender o porquê dele estar apresentando todos esses desconfortos, como ele faz uso de fórmula. Às vezes a fórmula pode prejudicar um pouco o intestino, então entender qual fórmula seria melhor para o seu bebê pode ser ideal. Então achar um médico pediatra que oriente uma fórmula mais adequada para o caso do seu bebê. Às vezes ele pode ter uma alergia à proteína do leite de vaca, uma PLV que a gente fala. Então às vezes um teste alérgico ali seria interessante, dependendo dos sinais que o seu bebê apresenta. Então, tudo isso é muito importante de observar. E aí, fazer técnicas para que a gente possa ajudar esse trânsito intestinal. Então, muitas vezes você está oferecendo o supositório, colocando o supositório no seu bebê, isso está funcionando como uma forma de evacuação fácil ali, porque está com muito acúmulo de fezes, colocou o supositório, ele vai ajudar. Só que o trânsito, todo o trânsito intestinal dentro de todo o abdômen do bebê está todo comprometido. Então, a liberação de todas as partes importantes ali é muito fundamental. E dentro do meu método, dentro do método Bebê Sem Dor, eu ensino vocês a fazerem essa liberação, a liberarem todo esse trânsito intestinal, todas as válvulas que precisam ser liberadas ali, a fazer massagens bem que ajudam todo esse trânsito intestinal. Então, é bem interessante mesmo. Ó, a Rúbia perguntou aqui, o bico de silicone para seias pode causar cólicas? Pode causar cólicas, pode causar dificuldade de mamada, confusão de bicos, entrada de ar, pode causar um desmame precoce,
Deixa eu ver o que mais aqui. Bico de silicone, não sei, é uma coisa que inventaram que às vezes pode ajudar naquele momento de desespero, mas que as consultoras de amamentação que me acompanham, que são aí minhas parceiras de trabalho, também não gostam, e sempre vai existir uma estratégia melhor para ser usado que um bico de silicone. Então, o bico de silicone ele facilita para que o bebê consiga mamar, só que ele não faz o movimento adequado. Então, o bebê não consegue fazer o movimento que ele precisa. Então, é como se ele estivesse praticamente mamando numa mamadeira. Então, isso vai gerar toda uma alteração de funcionamento de toda a parte muscular, de mandíbula, de maxila, dos ossos da face do bebê. Então, todos os ossos da face, a musculatura da face, eles se desenvolvem muito a partir da mamada. Então, o movimento que o bebê precisa fazer durante a mamada estimula toda essa musculatura. Se você oferece um bico de silicone ou, às vezes, só uma mamadeira para o bebê e ele não é estimulado, às vezes ele pode ter aí alterações de funcionamento da face, formatos diferentes do rosto. Então, várias coisas que acontecem, que a gente observa no adulto, são reflexo de, às vezes, de uma mamada que não foi eficiente. Às vezes, uma alteração na arcada dentária, os dentistas podem responder melhor isso, mas tudo isso pode ser reflexo aí até de uma mamada que não foi eficiente. Ó, Rubi, a dica para tirar o bico de silicone é você ter o acesso a uma consultora de amamentação, tá em conjunto com o tratamento junto com o pediatra, porque às vezes pode ser que a retirada cause um desmame, cause uma dificuldade do bebê conseguir mamar. É muito importante ficar atento se a dificuldade dele de conseguir mamar sem o bico de silicone não é por conta de um freio lingual, então embaixo da língua se não tem um freio prendendo, quem vai fazer essa avaliação é uma consultora de amamentação. Então tudo isso são detalhes que é preciso avaliar para entender o porquê que seu bebê está conseguindo mamar só no bico de silicone. E aí esse ajuste de toda a pega, de todo o funcionamento ali, de todo o sistema bucal dele e tudo mais é muito importante de ser feito. Já foi cortado o freio, então já teve sinais aí de que ele tinha alteração mesmo. Então já foi cortado o freio, é muito importante depois de cortar o freio, observar se o bebê ainda tem restrições. O pós-operatório é muito importante ser feito com um osteopata, com uma fono, porque às vezes podem causar restrições, e ensinar esse bebê a mamar de novo é sempre a melhor opção. Então procura uma consultora de amamentação, uma fono. No meu Instagram aí você vai encontrar a doutora Fabiane Miso, procura por ela lá, é uma profissional excelente, ela está em conjunto comigo nos cursos também. Dentro do meu método tem aula dela, então ela ajuda as mamães ali que estão dentro do meu curso a conseguirem amamentar melhor. E essa é a dica principal para ajudar esses bebês que usam o bico de silicone. Pessoal, então, como vocês acompanharam aí, ter boas noites de sono é muito possível, tá? É muito fácil de conseguir, a gente só precisa ajustar aí tudo que está acontecendo com o seu bebê. Melhorar condições de dentro da casa, do ambiente, esse estresse que pode estar acontecendo dentro da casa, essa ansiedade dos pais, melhorar as condições de dores do bebê também. Então, às vezes você está sofrendo aí com noites de insônia do seu bebê, porque você não conseguiu ajustar tudo isso ou porque não teve a informação necessária até hoje, mas eu estou aqui te trazendo essa informação, e da mesma forma que eu tenho ajudado os bebês no consultório e os bebês também na internet, das mães que acompanham e que participam do meu curso, essas mães estão tendo noites de sono mais tranquilas. Então você também pode ter acesso a isso. A gente encerrou as vagas do curso aí há algumas semanas, e ainda não tem previsão de abertura dessas novas vagas, mas em breve aí talvez a gente tenha novidades para vocês dessas novas vagas do curso aí.